Miqueias 6, a partir do versículo 6. A palavra do Senhor nos diz assim, a partir do versículo 1, desculpa. Escutem a acusação que o Senhor Deus vai fazer contra o seu povo. Levanta-te, ó Deus, e faze a tua acusação. E que as montanhas e os montes ouçam o que dizes. Ó montanhas, ó alicerces, firmes da terra, escutem a acusação que o Senhor Deus tem contra Israel. Pois ele tem uma questão para resolver com o seu povo. Ele vai acusar o povo de Israel. E o povo diz, o Senhor diz ao povo, meu povo, o que foi que eu fiz de errado? Será que eu exigi demais de vocês? Respondam. Eu os tirei do Egito, salvando-os da escravidão, enviei Moisés, Arão e Miriam para os guiar pelo deserto. Meu povo, lembre dos planos que Balaque, rei de Moabe, fez contra vocês e da resposta que Balaão, filho de Beor, lhe deu. Lembre de tudo que aconteceu desde que saíram do acampamento, do Vale das Acácias, até chegar às cidades de Gilgal. Não esqueçam nunca as vitórias que eu, Senhor, consegui para vocês. E vamos só estar aqui por enquanto. Essa semana aconteceu algo comigo, e eu estava sabendo que tinha Game Over, né? Então a gente já fica meio que, há 2 semanas antes, a gente já vem programando Game Over e pensando e orando a respeito disso. E essa semana aconteceu isso, eu realmente parei para tentar ver, entender o que Deus espera de nós. E quando a gente começa a ler aqui, no versículo 3, a gente vê Deus dizendo, meu povo, o que foi que eu fiz de errado? Será que eu estou exigindo demais de vocês? Respondam a mim. E aí para aqui, a gente vai mais para baixo, mas para aqui por enquanto. Eu imagino que uma das coisas que Deus deve mais nos advertir nos dias de hoje seria alguma coisa em relação a tipo isso. O que foi que eu fiz de errado? Será que eu estou exigindo muito de vocês como igreja? Será que eu estou exigindo muito de vocês como servos? Será que eu estou exigindo muito de vocês como crente? O que é que foi que eu fiz de errado? E quando a gente começa a olhar para a nossa vida, quando a gente começa a olhar principalmente para nós como homens que servem a Deus, que se dizem cristãos, eu começo a ver que tem alguma coisa muito estranha acontecendo no nosso meio e que muita gente não tem se tocado. Para quem estava aqui no culto ontem, a apóstola contou sobre o falecimento do meu avô. Que ele morreu, não estava em São Paulo, estava em outro estado. E o corpo dele chegou em São Paulo só às 5 horas da tarde. E foi enterrado às 7, porque às 8 tinha culto aqui. E toda a família veio para a igreja, fizeram louvor normal, pregou normal e a vida continuou. E ela contando sobre dar prioridade ao que é o reino de Deus, tal, e contando como foi. Eu não me lembrava mais que eu tinha na minha cabeça a lembrança desse velório. Assim. Se alguém falasse o enterro do seu avô, eu falava, não lembro, eu tinha 4 anos, 3 anos de idade, não vou lembrar o que aconteceu. Mas ontem ela contando que foi das 5 às 7, eu comecei a lembrar que chegou um monte de caixão, todo caixão que chegava lá não era ele, abria lá, e que estava vindo de outro estado não era ele, todo caixão grandão que chegava é ele, eu abria lá não era ele. E aí chegou um caixãozinho todo pequenininho, o pessoal olhou e falou, esse aí não é ele. E quando foram ver lá, ele estava todo esmagado do caixão. Colocaram ele no caixão e mandaram para cá. E eu lembro muito disso. E aí quando começou o velório, eu lembro que o corpo estava estendido lá. Eu estava tentando descobrir do que é feito um caixão. Estava todo mundo lá. E só ontem que eu vim me tocar o quanto. E eu morei com esse meu avô, até essa idade eu morava com ele. Eu cresci com ele praticamente. Eu morei mais com ele, com a minha avó, do que com meus pais. Estavam fazendo viagem, missões, estava fora. Eu estava direto com ele. E eu comecei a lembrar que na hora do velório, eu entrava embaixo do caixão, batia, falava, o que é feito isso aqui e tal. E só ontem me caiu a ficha, eu falei, cara, eu estava num velório, cara, o velório do meu avô, que tinha me criado até aquela idade ali, até os 4 anos. Acho que foi isso, 4, 5 anos. Não me lembro ao certo, 3, 4 anos. Eu falei, cara, eu estava no velório do meu avô, eu esqueci que eu estava no velório, eu não sabia que eu estava no velório. E eu não sabia que eu estava num velório, eu já disse isso aqui algumas vezes, mas eu mesmo tinha esquecido que eu tinha presenciado isso. Eu achei muito louco ontem quando eu consegui lembrar disso. Eu não me lembrei que eu estava no velório, eu não me dei conta que meu avô estava morto ali, que eu nunca mais ia ver ele, porque não tinha ninguém chorando no velório dele. Quando o corpo chegou, a galera começou a cantar.
E eu sempre ouvi minha mãe contar essa história, já contei para vocês um monte de vezes isso, mas eu presenciei isso, eu não me liguei que era um velório, de tanto que estava festa ali, a galera cantando, a galera falou, putz, ele foi, glória a Deus que ele está lá, ele chegou lá, e não tinha clima ruim, não tinha clima de tristeza, não tinha clima de nada, porque a galera sabia para onde ele foi. Acabou 7 horas em terra, eles vão para o culto, a gente veio para o culto. Eu lembro que nesse culto, ainda no último louvor, foi um louvor, todo mundo saiu correndo, pulou. Eu era pequenininho, mas ontem eu consegui lembrar disso. E por que eu estou contando isso? Porque, infelizmente, eu não sou muito velho assim, mas isso já mudou. Muita coisa tem mudado no nosso evangelho hoje em dia. Muita coisa tem sido transformada e muita coisa a gente tem se deixado levar, se deixado fazer. Eu imagino que a pergunta real de Deus para nós agora seja essa mesmo, chegar em nós e falar, o que é que vocês esperam de mim? Será que eu errei com vocês? Será que o que eu estou exigindo para a geração de 2016, 2015, 2014 é forte demais? Será que é complicado demais seguir pelo que tem que ser seguido? Culto de sábado passado, nós estávamos aqui, eu até falei um pouco a respeito disso, eu li, contei uma história de alguns mártires que deram suas vidas, que morreram e tal. E quando acabou o culto, alguém ainda chegou e me falou, mas esses caras não eram assim, os caras top, assim, e tal, que tal. Eu falei, eu creio que eles eram os caras tops, mas eu creio que eles eram os caras que nem a gente era, que tinha família, tinha filho, tinha pai, tinha mãe, tinha esposa, tinha não sei o quê, mas quando resolveram seguir Jesus, seguiram Jesus, e ponto. E não negociaram a sua fé por causa disso. E aí, quando eu estava pensando nisso, e eu tenho lido bastante, tenho estudado muito, sobre aquela primeira igreja, a igreja do primeiro século, a igreja após os discípulos, aquela igreja que ainda falava assim, o meu mentor, o meu pastor andou com João, andou com Pedro, andou com Paulo, aquela primeira igreja ali, que ainda tinha uma ligação forte com os discípulos, que foi a igreja que seguiu na linha realmente que Jesus deixou tal. Quando você olha para essa igreja, você vê uma igreja completamente louca, apaixonada, se doando, se dando e morrendo pelo evangelho. E aí a gente fazendo game over aqui, a gente está 3 anos, pelo menos, e meio, pregando e falando, olha, Jesus está voltando, Jesus vai voltar, a gente tem que estar pronto, a gente é a noiva dele, a gente não sei o quê. E de verdade, só sábado passado eu parei para pensar, falei, cara, se o rigor para a primeira igreja foi aquela, imagina o que vai ter que ser a última igreja para subir. Eu não imagino que vai ser algo diferente disso. Eu não estou dizendo aqui que ninguém tem que entrar dentro do zoológico, lá para a cova do leão e falar, vamos morrer por Jesus, não é isso. Mas se no que é tão banal a gente deixa, e é tão difícil acertar com Deus, imagina se Deus vai nos aprovar com a porcaria de vida que nós temos, nos dizendo cristão. Imagina se é o suficiente chegar e falar, beleza, mas eu estou na igreja hoje, mas eu vim na igreja, mas eu fiz. Imagina se a nossa vida é aprovada por Deus. Eu quero começar te perguntando isso. A tua vida tem sido uma vida aprovada por Deus? Ou a tua vida tem sido uma vida que você mesmo tem dado a sua própria aprovação? Você mesmo tem feito o que você bem tem entendido dela? De verdade, cara, eu comecei a ler isso aqui. E quando eu li essa palavra aqui, Deus nos exortando, dizendo, meu povo, o que foi que eu fiz de errado? Será que eu exigi demais de vocês? Me respondam. Eu pergunto para você, será que Deus tem exigido demais da nossa geração ter uma vida santa? Será que Deus tem exigido demais de nós não sermos o centro do Evangelho e Ele ser o centro? Será que Deus tem exigido demais a gente ser pelo menos parecido como foram aqueles primeiros cristãos? Como foram os discípulos? De verdade, a cada tempo mais que se passa, a cada dia mais que se passa, eu começo a olhar e falar, Jesus, sei lá quem vai para o céu, né? Tem uma frase de um cara dessa primeira igreja, da primeira era da igreja. Quer ver? Deixa eu ver se eu até acho a frase aqui. Eu até peguei essa frase certinha. Peraí. Aqui, ó. Tertuliano disse, o sangue dos mártires é a semente da futura igreja, é a semente do cristianismo. E o que ele está dizendo? Que hoje você só tem uma Bíblia, porque um dia alguém derramou sangue numa arena para que essa palavra pudesse chegar até aqui, porque se naquele momento alguém tivesse falado, não, mas deixa para lá, Deus faz a palavra dele para frente, não depende de mim. Se alguém tivesse no momento lá sido covarde, negligenciado sua posição e deixado ir, a gente não teria a Bíblia. A gente tem a Bíblia porque com o próprio sangue alguém regou essa semente que está sendo que tem que crescer aqui hoje.
E aí sabe qual que é o pior? É que se depender de nós, igreja, a gente não dá nem suor para a próxima geração crescer, que dirá sangue. Nem suor a gente é disposto a dar. Nem se deixar gastar com suor, nem ser servo, nem servir a gente serve. Que dirá falar em dar sangue, dar vida, dar... Não vamos ser hipócrita. O que a gente faz muitas vezes é querer o favor de Deus. É estar aqui por puro medo de não ir para o inferno, de não chegar na condenação, de não ser julgado, de não ser cobrado. E cara, chega! Ou a gente desperta que Deus está fazendo alguma coisa nessa terra e está nos sacudindo e quer nos sacudir. Ou a gente vai ser uma igreja que vai passar 20, 30, 40, 50 anos ouvindo uma palavra, sendo confrontado até, mas não vai mudar nada, porque a gente não quer mudança. O que gera mudança não é o que você ouve, mas o que gera mudança é a tua atitude em relação ao que você ouve. Ou seja, não adianta nada você estar aqui e ouvir e falar, nossa, a palavra hoje, se você não tiver uma atitude para mudar, não vai adiantar nada. O que gera mudança é a tua atitude, não é a palavra que você ouve. E a gente acha que por ouvir palavra, vamos assistir um monte de palavra lá, 12 nossa, cadê o pastor Thiago? Está ali. 12 game over por ano, vezes 2, 24, vezes 3... 60 e 70 e sei lá quanto. Você tem 70 e poucos game overs, sei lá, estão todos lá. Mas que você tem 50 game overs no YouTube, você tem. O que vai te gerar mudança não é você ser viciado, assistir e falar, nossa, não! É que você ouça meia palavra de que você ouviu de qualquer coisa aqui e coloque em prática e tenha atitude. A mudança não é o nosso conhecimento, mas a nossa mudança é o que nós fazemos. É a prática do nosso evangelho que vai gerar mudança na nossa vida. E de verdade, onde estão? Onde estão os verdadeiros adoradores, que adorem ao Pai, o Espírito em verdade? Aqueles que quando louvam e começam a louvar, Deus pode olhar e falar, beleza, está ali. Aqueles que quando dobram o seu joelho para o lado, Deus fala, beleza, está ali, eu vou ouvir. A nossa oração é feita de nós para nós. A gente pede, ora para Ele pedindo para nós, ora para Ele pedindo para nós. E aí Deus não pode fazer nada. De verdade, eu falei isso há algum tempo. No retiro que nós tivemos, está até gravado no YouTube, aí no canal, tem esse retiro. Foi, acho que o único retiro que a gente filmou, a única ministração de retiro que a gente filmou. Eu até disse isso nessa ministração, eu lembro que eu disse. Sabe, às vezes dá a impressão que você olha para o lado, você olha para o outro, e está todo mundo acomodado na sua própria posição, e a gente consegue achar que é normal estar acomodado como a gente está. O que é que eu levarei quando for adorar o Senhor? O que oferecerei ao Deus Altíssimo? Será que deverei apresentar a Deus bezerros de 1 ano para serem completamente queimados? Será que o Senhor ficará contente se eu oferecer milhares de carneiros ou milhares e milhares de rios de azeite? Será que deverei oferecer o meu filho mais velho como sacrifício para pagar pelos meus pecados e assim as minhas maldades? O Senhor já nos mostrou o que é. O Senhor já nos mostrou o que é bom, e Ele já disse o que Ele exige de nós. O que Ele quer é que façamos o que é direito, e que amamos uns aos outros com dedicação, e que vivamos em humildade e obediência ao nosso Deus. O Senhor está falando com a cidade de Jerusalém, e os seus sábios ouvem a respeito do que Deus está dizendo. Ele diz, tribo de Judá e moradores de Jerusalém, escutem! Nas casas dos maus há riquezas que eles ajuntam. Eles usam medidas falsas que eu detesto. Como posso perdoar pessoas que usam balanças falsas e pesos falsos? E aí eu quero fazer dar um exemplo aqui. Eu estava com todo exemplo montado lá em cima, esqueci meu exemplo lá. Mas imagina comigo aqui, ó. Você tem uma plataforma aqui. Você tem alguma coisa segurando aqui embaixo. Imagina. O que é uma balança? Alguém ter certeza de chegar e falar, isso aqui pesa 1 quilo. Então está aqui. Colocou, vai ficar assim. Aí você quer comprar 1 quilo de milho, de qualquer um. Você ia chegar lá, alguns anos atrás, eu quero 1 quilo de milho. O cara falou, isso aqui, essa pedra aqui é 1 quilo. Quem falou isso? Não sei, mas é 1 quilo. Essa pedra aqui é 1 quilo, está aqui. 1 quilo de milho, o cara ia colocando milho aqui, até o negócio embalar. Deu igual, você tem 1 quilo de milho aqui, você tira e leva embora. Isso é a lógica de uma balança, certo? O que Deus está falando? Como posso perdoar pessoas que usam balanças falsas por terem pesos falsos? Isso aqui é muito sério. Quando eu li isso aqui, eu pensei, meu Deus, é exatamente isso.
Dependendo do peso que você colocar de um lado, você sempre vai conseguir balancear o outro lado e falar, mas é justo que aconteça isso. Dependendo do que a gente fizer, quer ver? Eu vou dar um exemplo bem prático. Por exemplo, eu estou falando sobre mundo gospel, sobre artistas, sobre essas porcariaiada toda. Eu posso estar falando desses caras, está tudo errado, tá. Mas eu posso estar em adultério. Eu posso olhar e falar, não, mas eu em adultério, ele também está errado. Então, beleza. Compensa uma coisa pela outra, não compensa. Entenda que o peso dessa balança de Deus é divino e não é de acordo com a nossa justiça que a gente compensa. Se a gente começasse a entender isso, a gente entender que não existe injustiça contra nós. Porque nada sai do crivo de Deus. Deus nunca deixa essa balança pendar para o outro lado, pesar para o outro lado. Agora, se tem perseguição, se tem justiça, se tem calúnia, é porque a gente não confia que o peso do lado de cá está igualando o lado de cá. Entenda, o nosso peso é errado, o nosso parâmetro é errado, porque a gente consegue olhar para nós e justificar na nossa mente que está certo isso. Cara, de verdade, eu já vi crente, já ouvi cara defendendo a poligamia, por exemplo. Não, eu posso, não nem falar de poligamia, a prostituição mesmo. O cara é casado, tem uma mulher, tem 2 filhos, o cara defendendo na Bíblia que ele pode ter mais de 4, 5 mulheres. Como é que o cara faz isso? Porque o peso que ele coloca para ele bate. Então, se bateu igualou, está tudo certo. Mas quem disse que o peso base está certo? E o problema é justamente esse. A gente perdeu a essência, a noção do que é o peso base aqui. Se a gente colocasse a Bíblia de um lado e colocasse quem for do outro lado, a gente ia ver que ia pender tudo torto. Mas porque a gente coloca o que a gente quer aqui, a desculpa que quer, o que a nossa mente aceita, o que entra e alivia, o que a gente coloca aqui, contrapesa aqui, e a gente vai vivendo. Sabe por que o Evangelho chegou no pé que chegou? Porque o parâmetro da nossa vida não é mais a Bíblia, mas é o que a nossa consciência diz que é bom. É o que a nossa consciência diz que eu posso fazer. O parâmetro é errado. Se a gente não alinhar a balança, a gente sempre vai pender para o lado errado. Se a gente não colocar no contrapeso aqui, o que tiver que ser colocado no contrapeso, a gente vai sempre pender para o lado errado. Eu estava hoje pensando nisso tudo, orando, saí à tarde, fui orar, voltei, orei, voltei. E eu estava orando, e Deus me encurralou com uma coisa. Eu não sei se isso aqui vai servir para mais alguém, espero que sirva, mas eu vou contar que foi uma coisa que Deus falou comigo. Eu estava orando e estava realmente inconformado. Meu, mas que porcaria, que mundo que a gente vive, esses caras estão tudo errado, é tudo não sei o que lá. E aí, de repente, eu estava orando e veio muito forte no meu coração essa frase: será que Deus pode me cobrar com o mesmo rigor que eu julgo, que eu estou julgando os outros? E quando eu parei para pensar isso, eu falei, caramba, pode, né? Porque eu, afinal, eu estou na igreja sempre, eu estou não sei o que lá, e o pecado que eu fiz aqui também, então dá. Lógico que pode. Eu não estou roubando, eu não estou pregando prosperidade, eu não estou mentindo. Então pode. Os primeiros 10 segundos na minha cabeça, a minha resposta foi pode. Mas os próximos 10 foi lógico que não. Se Deus me cobrar com o rigor que eu estou julgando, que eu estou falando dos outros, eu estou condenado. Porque o meu parâmetro de justiça não é o mesmo parâmetro de justiça de Deus. Na Bíblia diz que aquele que faz a obra de Deus relaxadamente, aquele que não prioriza Deus, é amaldiçoado por Ele. O que é melhor? A gente pregar prosperidade ou a gente levar Deus a sério? É fácil eu chegar aqui e falar, porque eles lá pregam prosperidade, prega que você vai chegar lá, Deus vai te abençoar, prega que vai acontecer, prega, ok, está tudo errado, eles estão errados. Mas se eu não levo Deus a sério, eu sou amaldiçoado pelo próprio Deus. Não existe uma maldição na Bíblia para quem prega prosperidade, mas existe uma maldição na Bíblia para quem faz a obra relaxadamente. É maldito aquele que faz a obra relaxadamente. O que é maldito? Aquele que é amaldiçoado. É amaldiçoado por Deus aquele que faz a obra relaxadamente. Então o que é melhor? E aí que tá. Aí a gente cai naquilo de falar agora. Então melhor seria então pregar prosperidade e levar Deus a sério. Não é nenhuma coisa nem outra. Porque o parâmetro não bate. Entende? Não dá para colocar o meu peso. Não dá para colocar o meu senso de justiça. Porque se eu colocar o meu senso de justiça, eu igualo a balança. Se a gente for pela nossa cabeça, a gente sempre vai ter uma justificativa para igualar essa balança.
E eu sei que essa palavra, esse ponto aqui pega muito, porque a gente não rouba, a gente não mata, a gente não prega nada para enganar ninguém, a gente não está nem aí se você vai gostar ou não, a gente não está nem aí se vai encher a igreja ou não, a gente prega a verdade, o que a gente entende que é verdade e tal. Mas será que a gente leva Deus a sério? Será que Deus é prioridade na nossa vida? Será que em primeiro lugar é o reino de Deus? Quem estava aqui no culto ontem viu a palavra falando, será que em primeiro lugar é o reino de Deus? Em primeiro lugar é a nossa situação financeira? Na Bíblia não fala buscar em primeiro a sua situação financeira, depois não, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, ponto. Não fala buscar primeiro descansar do seu trabalho, não. Não buscar primeiro a sua família, não. Qualquer coisa que você coloca na frente de Deus, você está errando. Isso está sendo errado tanto quanto o cara que está matando. A nossa balança a gente olha e fala, não, mas eu só não estou muito firme, não estou indo direto, mas Deus sabe que está difícil, a situação do país não está fácil, está tendo impeachment aí, eu não sei o que vai acontecer, então eu tenho que... Mas será que para Deus é suficiente isso? O que eu quero que você entenda é que a tua justificativa, a tua justificativa não é aceita por Deus, porque já existe um peso estabelecido. A gente pode justificar qualquer coisa. Você pode contrabalancear qualquer coisa. Ah, não, mas é porque ele me perseguiu. Ele foi contra mim, então eu posso roubar, porque o Xoxô me perseguiu essa semana. Tá bem. A gente consegue uma coisa na cabeça, acreditar nisso e fazer isso. Parece ridículo, mas o que a gente faz é isso. Eu tenho conversado com pessoas e muitas vezes o que nós temos feito é uma coisa que eu nunca vi na Bíblia, eu nunca vi na história, eu nunca vi em lugar nenhum. O diabo colocou na nossa cabeça, nessa geração, que existe uma coisa que chama compensação de pecado. O que é isso? Você é um baita do mentiroso. Aí você tenta parar de mentir, não consegue, não vou nem falar de mentir. Vamos falar de... Você é viciado em pornografia, por exemplo. Você é um baita viciado, não consegue largar de jeito nenhum. Você fala assim, meu Deus, como eu não consigo largar? Pastor, o que tem que fazer? Tem que arrumar game? Vou arrumar. Tem teatro para participar? Vou participar. Tem marmita para entregar? Tem. A gente quer compensar um pecado sem nos libertar do que tem que ser liberto. Pode parecer ridículo na nossa cabeça, mas a gente tem achado, e eu tenho conversado com muita gente, e o que tem ficado claro é que a gente tem achado, a nossa geração tem achado, que dá para compensar um pecado fazendo um monte de coisa boa, e achando que aquilo lá vai ficar para trás. Dá para compensar um relaxo com Deus fazendo um monte de coisa boa. Se a gente não começar priorizando a obra de Deus, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Se a gente cair nesse artigo, a gente caiu em tudo. Porque a nossa balança está pensa. Não adianta a gente dar uma... A gente na cadeia, não adianta a nossa balança está pensa, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Ah, busquei, aí dá para igualar. O parâmetro é ela. Não sou eu. Não é o que eu estou pregando, não é o que o pastor Tiago vai pregar, não é o que o apóstolo pregou. O parâmetro é a Bíblia. Se o peso não for colocado, se não for a Bíblia que estiver desse lado, e o que quer que seja que estiver do outro, não vai dar certo. E aí Deus vem falando, como que eu posso perdoar pessoas que usam balanças falsas? E sabe o que está acontecendo aqui? Em Jerusalém tinha um monte de cara pegando, roubando o dinheiro dos pobres e trazendo para ele. Aí você chegava para conversar com esses caras, você está roubando? Todos eles tinham uma boa justificativa para falar, não estou roubando. Não é que eu estou roubando. É porque a minha família é de tradição, então a gente tem direito a ter mais posses, a gente tem direito a ter... Cada um ia dar uma desculpa diferente, mas a verdade é que estava roubando. O que Deus está falando é, como é que você consegue usar pesos e balanças falsas? Eu não posso perdoar aqueles que usam pesos e balanças falsas. E o que mais choca aqui é que no versículo seguinte diz assim, em Jerusalém as pessoas ricas exploram os outros e todos os seus moradores são mentirosos e trapaceiros. E aí Deus já comecei a castigar vocês, aí segue. Só que assim, a galera não só roubava, a galera roubava e tinha uma balança para julgar. E o que é preocupante é isso, eles conseguiram igualar essa balança e falar que estava certo, que era certo eles roubar os pobres. Eu dei um monte de exemplo errado nessa balança, mas eles conseguiram falar que era certo eles explorar e roubar os pobres. Eles não simplesmente roubavam e falavam, roubei que se dane ele, estou melhor, você está errado mesmo, o problema é teu. Não, conseguindo olhar e falar, não é que eu estou roubando, ou eu estou roubando porque eles conseguiam... E aí? Não é o que a gente tem feito com Deus? Não é o que a gente tem feito em relação ao Evangelho? A gente volta lá, Deus falando, meu povo, será que eu estou exigindo demais de vocês? Será que eu fiz alguma coisa errada? Responda!
Tua vida está do jeito que está, por quê? Porque você coloca no lado da balança o que você quer pôr e não o que você tem que pôr. Se eu colocasse na minha vida do lado da balança a Bíblia e contrapesasse qualquer outra coisa do outro lado, eu ia saber o que é certo. Mas eu consigo dar um monte de desculpa. Eu consigo justificar um monte de coisa para continuar fazendo um monte de coisa errada. Será que Deus está pedindo demais de mim? E, cara, de verdade, em toda a história do mundo, mas principalmente depois da Bíblia, a gente viu, né? Mas a gente nunca viu o tanto de gente que nem a gente vê hoje, mudando o peso original disso aqui, para tirar vantagem do outro lado. E para de chegar e falar, o bispo não sei das quantas, o apóstolo não sei das quantas, é um ladrão mesmo. Será que só ele é um ladrão? Ou será que ladrão é a gente que não dá o dízimo e oferta certo? Sabe? A gente olha e fala, Dilma é corrupta, o Lula é um ladrão, é corrupto. Não quero saber, pode até ser, deve ser mesmo. Mas a gente não é corrupto também? Será que quando a gente pode fazer um negócio, a gente não consegue contrabalancear lá? E, cara, a gente tem que começar a sondar o nosso coração, essa corrupção não está dentro de nós. Nessa semana, cadê a Vanessinha? Está ali. Depois que teve um negócio com o carro da Vanessinha lá, né, eu já estava meio incomodado. Falei, não vê o seguro para o carro, quanto é que está. Eu fui cotar seguro para o meu carro. E aí eu comecei a ligar e tal. E para a minha idade, meu perfil, meu carro, meu tudo, é um absurdo o seguro. E o corretor chegou em mim e falou, o negócio é o seguinte, se colocar no nome não sei de quem, se falar que o carro é não sei o quê, se falar que você não vai não sei para onde, se falar que não sei o quê, se falar, vai chegar lá. Eu falei, ficou até que agora dá para fazer seguro, ficou bom. De verdade, por 10 segundos eu quase falei, então vai, vamos assim. O que eu tenho que fazer? Quem não pode me ver dirigindo? Onde eu não posso... De verdade, durante 10 segundos eu pensei, beleza, coloca o nome do meu pai mesmo, coloca que tem garagem lá no serviço, coloca que, sei lá, não foi tão escancarado assim, né? O cara foi meio por trás dos panos, não falou tão escancarado, mas eu entendi. Então, mas todo mundo faz isso assim? Normal, porque esses seguros hoje em dia, os caras estão roubando muito. Falei, absurdo, né? Então não. Então tá, quanto é que é para mim estar dirigindo com 26 anos o meu carro que fica na rua, que eu não tenho garagem, quanto é que sai? Sabe, como é que eu posso falar de corrupção no governo se eu deixo a corrupção entrar na minha vida? Como é que eu posso querer acusar se o meu peso é errado? E olha, bota na balança. Como é que eu posso querer julgar alguém se eu não consigo nem me julgar? Se eu não consigo nem eu mesmo ser aprovado com o peso que eu coloco nessa balança? Mas eles estão roubando milhões. Eu não roubo milhões, que talvez eu não tenha chance, né? A gente não rouba milhões, que tem a chance. A diferença nossa deles é que eles tiveram a chance. Não sei. Estou falando que se eu tivesse no poder em Brasília, eu roubaria, mas, sabe, se a gente é tão miserável com tanta coisa, a gente não é fiel no dízimo. Quantos caras que não são fiel no dízimo? Você acha que você vai que não vai? Ou a gente leva Deus a sério, ou a gente contrabalança certo. Tudo que a gente estiver fazendo vai ser ilusório, vai ser enganoso e vai ser errado. Abra sua Bíblia comigo. Em 2 Crônicas. Capítulo 18. Antes de nós começarmos a ler, fica aberto aí. Só mais uma coisa aqui em Miqueias que eu esqueci. Não precisa abrir não, só vou ler de novo, só para destacar um ponto aqui que eu esqueci. Miqueias 6, versículo 3. Meu povo, o que foi que eu fiz de errado? Será que exigi demais de vocês? Respondam. Eu os tirei do Egito, salvando-os da escravidão, e enviei Moisés, Arão e Miriam para os guiar pelo deserto. Meu povo, lembre dos planos de Balaque, rei de Moabe, contra vocês, da resposta de Balaão, filho de Beor, lhe deu. Lembrem de tudo o que aconteceu desde que saíram do acampamento, do Vale das Acácias, e até chegar na cidade de Gilgal. Não esqueçam nunca as vitórias que eu, o Senhor, consegui para vocês. Quando o negócio aperta, em 90% dos casos é que a balança nossa é regulada. Como assim? É alguma coisa que você não entendeu. É alguma coisa que você tinha certeza que tinha que acontecer assim, tinha que ir por esse caminho, acontece completamente ao contrário. Aí a primeira reação nossa é falar, isso é injusto.
Se a gente aprendesse a confiar em Deus, porque Deus está falando toda hora que acontecer alguma coisa, você for falar injusto, lembra de tudo que Ele já fez na tua vida, que você viu que foi justo. E você ia saber que isso não é injusto, isso é a justiça dele se manifestando em você. Não existiria injustiça. Se a gente lembrasse todos os atos de justiça, e Deus começa falando, lembra lá que eu tirei vocês do Egito, lembra de tudo que eu já fiz, e não pare agora para questionar e falar do que está acontecendo agora, lembra de toda a minha justiça na sua vida. Deus não perde o controle. Deus não perde o controle, não existe injustiça. Eu falei isso aqui semana passada, não existe injustiça para quem serve a Deus, não existe. Existe balança descalibrada, mas injustiça não existe. Está descalibrado do teu lado, de Deus está lá certinho. Teu que está para cima, para baixo do torto. Deus está lá, certinho. A palavra dele, a balança, e desse lado aqui a gente faz a bagunça que a gente quer. Não existe injustiça. Porque nada sai do controle da mão dele. Nada sai do controle da mão dele. Aconteceu, doeu, pegou, feriu, machucou. Deus permitiu. Ah, mas é uma desgraça. Ah, mas Deus permitiu. E na desgraça Deus torna graça. Se a gente aprendesse a confiar na justiça dele e no amor dele, cara, seria tão diferente. Se a gente não quisesse pegar um lado da balança e ficar jogando um monte de coisa desse lado aqui para compensar, um monte de coisa aqui para tentar igualar, ou tirando um monte de coisa aqui. Se a gente conseguisse, não, é isso, tá certo. Ah, mas não vai bater, vai dar errado, vai explodir, eu vou... Ok, tá certo. Prioridade ao reino de Deus? Então tá, prioridade ao reino de Deus. Ah, você é mandado embora. Prioridade ao reino de Deus. Ele honra pela sua palavra. Ah, mas é injusto. A prioridade é o reino de Deus. Ele é fiel. Acabou. Entenda, se esse lado aqui bater, esse aqui bate. Agora, se a gente tentar ficar compensando esse lado, vai dar tudo errado. Lembra da fidelidade dele na tua vida. Talvez você fale, mas na minha vida eu nunca vi nada acontecer. Tá, você nunca viu nada acontecer. Jesus morreu na cruz e te salvou. Você tem a chance de ter vida eterna. Só por isso é uma baita fidelidade. Mas eu sei que todo mundo tem razão aqui para olhar para trás e falar, puxa, Deus foi fiel naquele lugar, Deus foi fiel naquele, Deus foi fiel naquilo, Deus foi fiel nisso, Deus foi fiel... Eu sei que todo mundo aqui, se parar para pensar, sabe ver onde Deus já pôs a mão e interviu na nossa vida. Mas se não souber mesmo, lembra da cruz. Maior fidelidade do que a cruz não houve. 2 Crônicas 18. Quando Josafá ficou muito rico e famoso, ele se tornou aliado do rei Acabe de Israel, por laços de casamento. Depois de alguns anos, ele foi até a cidade de Samaria visitar Acabe. Em honra de Josafá e dos que haviam ido com ele, o rei Acabe deu um banquete para o qual mandou matar muitos touros e muitas ovelhas, e procurou convencer Josafá a ir com ele atacar a cidade de Ramote-Gileade. Ele perguntou a Josafá, você vai comigo atacar Ramote? Quando você estiver pronto, Josafá respondeu, quando você estiver pronto para a batalha, eu também estarei. E assim também os meus soldados. Iremos lutar juntos com você. Mas primeiro, vamos consultar a Deus, o Senhor. Aí Acabe mandou chamar os profetas, que eram 400, e perguntou, devemos atacar a cidade de Ramote ou não? E os 400 responderam, ataquem, pois o Senhor Deus lhe dará a vitória. Mas Josafá perguntou, não existe aqui no meio desses 400 ou de alguém, algum profeta para nós consultarmos o Senhor por meio dele? Aí Acabe responde, existe outro, que se chama Micaías, filho de Imla. Mas eu tenho ódio dele, porque nunca profetiza coisa boa para mim, nem o que é bom, só me traz desgraça o que é ruim. Não fale desse jeito, disse Josafá. Então Acabe mandou chamar um oficial e mandou que ele fosse imediatamente buscar Micaias. Os dois reis, usando as suas roupas reais, estavam sentados nos seus tronos, numa praça que ficava perto do portão da entrada de Samaria, e todos os profetas estavam profetizando em frente a eles. Um dos profetas, chamado Zedequias, filho de Quená, fez uns chifres de ferro e disse a Acabe, o que o Senhor Deus está dizendo é isto, com estes chifres o Senhor lutará contra os sírios e os derrotará completamente. E todos os outros profetas profetizaram a mesma coisa. Eles disseram, marche contra a cidade de Ramote, que o Senhor Deus irá vencer, o Senhor Deus lhe dará a vitória. Enquanto isso, o oficial que tinha ido buscar Micaias disse a ele, todos os outros profetas profetizaram que o rei terá sucesso, é melhor que você faça o mesmo. Porém, Micaias respondeu, juro pelo Senhor, o Deus vivo, que eu farei o que meu Deus mandar. Quando Micaias chegou ao lugar onde estava o rei Acabe, esse perguntou, Micaias, o rei Josafá e eu devemos atacar a cidade de Ramote ou não? Micaias respondeu, ataquem, pois vocês vencerão, Deus lhe dará a vitória. Mas Acabe disse,
Quando você falar comigo em nome do Senhor Deus, diga a verdade. Quantas vezes eu preciso dizer isso? Micaia respondeu: veja o exército de Israel espalhado pelos morros como ovelhas sem pastor, e o Senhor Deus diz: esses homens não têm chefe, que eles voltem para casa em paz. Olha que louco que está acontecendo aqui. Josafá se reúne com Acabe, Acabe já no bico do corvo do seu reinado, já teve Elias, já teve toda aquela pegada, ele não deu vazão, não deu valor, tal. Mas aqui, e aí ele quer ir para a guerra. Josafá era temente a Deus, falou: não, olha, o negócio é o seguinte, eu não vou para a guerra, se Deus não falar com a gente. Vem 400 profetas e profetiza e faz e fala. 400 profetas acabam de falar, Josafá olha para o lado e fala: ei, Acabe, tem algum aí que em nome do Senhor agora? Nesses aí não foi. E que coisa louca isso. Fica imaginando, aqui a gente está em quantos aqui? 50, 60 pessoas? Imagina 400, os dois caras sentados aqui, 400 passando e falando: vai que Deus vai te abençoar, vai que Deus vai te abençoar. Josafá fala: mas não bateu não. Tem alguém que fala em nome do Senhor? Aí Acabe fala: tem, mas eu não gosto dele, porque ele fala a verdade. Ele fala e sempre fala coisa ruim para mim, então eu não gosto dele. E, cara, como isso é uma burrice do caramba desse cara. E a gente faz a mesma coisa. A gente sabe onde está a verdade, a gente sabe onde a gente vai escutar a verdade, mas é muito mais fácil escutar 400 caras que vão falar o que a gente quer do que escutar um que vai falar a verdade que não vai ser o que a gente gosta. Se o que ele sempre fala é contra Acabe, o que era mais lógico? Levantar e falar: não, peraí. Tá bom, Deus está irado comigo? Por que Deus está irado comigo? Algum motivo tem. Deus não se ira com ninguém por nada. Deus não fica irado, Deus não castiga porque Deus é mau. Deus castiga porque a gente está fazendo alguma coisa errada. Deus cobra porque tem algum pecado. Agora, se a gente não quiser se deixar ser trabalhado por Deus, cara, tudo que a gente está fazendo na vida vai ser ilusório, vai ser mentiroso. Aí Micaia chega em Acabe, e Acabe fala: eu vou para a guerra ou não? Vai que o Senhor vai te abençoar. Foi isso que mandaram ele falar? Aí Acabe sabia que estava tudo errado. Fala a verdade em nome do Senhor. Você está lascado, você vai se ferrar na guerra. Viu? Ele só fala contrário a mim. Sabe? Ele sabia que era mentira, ele sabia que não ia dar certo, ele sabia que ia se lascar, mas ele queria que todo mundo falasse que ele ia para chegar lá na frente e quebrar a cara. E quando olha essa situação, eu acho que isso se assemelha muito às nossas igrejas hoje. A gente sabe que muita coisa que a gente ouve é mentira, que não vai mudar a nossa vida, que não vai acontecer nada, mas pelo menos agora a gente está feliz, né? Pelo menos agora tem 400 caras profetizando que eu vou ser um milionário com a casa própria, dono do sei o que. Então, vamos embora, está tudo certo, vamos embora. Dane-se que eu sei que não vai acontecer mesmo, mas pelo menos agora, essa noite eu vou dormir feliz porque eu ouvi isso. É o que aconteceu com Acabe. Só que Acabe estava indo para uma guerra, sabendo que o que os caras estavam falando era mentira. E quando você olha para ele, você fala: mano, que cara topeira da cabeça, que burro. Ele sabia que Deus não estava com ele, sabia que ele ia perder, mas queria que falasse que estava com ele para chegar na hora de perder. Não era melhor falar: não, o que eu tenho que fazer para Deus ir comigo? Vou acertar, e aí eu vou lutar certo. Não. E é o que a gente faz muitas vezes. A gente está preocupado com a situação agora, com a condição agora, com o que está acontecendo agora, está pegando agora, e a gente não consegue se preocupar com o que Deus quer fazer no amanhã. O que Deus está te falando agora é porque Deus quer mudar a tua vida amanhã. É porque Deus quer mudar o teu futuro. O teu presente já está o que está. O que Deus está fazendo é para mudar teu futuro, e para mudar daqui para frente. Teu passado passou, teu presente passou, está passando. Deus quer mudar o teu futuro. Agora, se a gente quiser parar e ser nossa carne, nosso ego massageado no presente, ok, vai ser, mas não vai mudar nada. Amém? Aí, eu nem vou ler aqui porque o texto vai grande. Micaia chega e fala isso. Aí Micaia sabe tudo que Deus vai fazer. Deus vai arrebentar vocês, vão tomar na cabeça, vai ser uma desgraça, vai ser uma sangueira danada e tal. Aí se levanta um profeta, vai dar um tapa na cara de Micaia, dá um tapa na cara dele, fala: você acha que Deus não fala comigo também, não? Você acha que eu também não tenho Espírito de Deus? Então o que eu estou falando aqui é de quê? Da minha carne? Micaia sai: não. O que Deus está mandando eu dizer é isso que você está falando, eu não sei, mas o que Deus manda dizer é isso. E que coisa louca, eu estava pensando na situação assim, um homem ter que encarar um rei louco, que já tinha quase matado Elias, só Elias, ter que encarar esse cara com mais 400 profetas. Micaia podia muito bem chegar e falar: rei,
vai com Deus, que Deus te abençoe. Tomara que o próximo seja abençoado, que esse aí já era. Era muito mais fácil. 400 caras já falaram que ele ia se dar bem. Se ele fosse o 401 a falar que ia se dar bem também, a culpa ia ser de quem? Tem 400 caras errados, 401 caras não ia ser dele, ia ser dos 401. É muito mais difícil viver o certo. É muito mais difícil ir contra a lógica. Mas isso é o que ele fez. Ele falou, o que Deus está falando comigo é isso. Aí o cara vem, dá um tapa na cara dele. Então o profeta Zedequias chegou perto de Micaias e deu um tapa na cara dele e perguntou, quando foi que o Espírito do Senhor saiu de mim e foi falar com você? Aí Micaias responde, você descobrirá isso quando entrar em algum quarto nos fundos tentando se esconder do que virá. Aí o rei Acabe dá a seguinte ordem aos seus oficiais, prenda Micaias e leve até a mão o governador da cidade, o príncipe de Joás, diga a eles que joguem na cadeia e ponham pão e água até que eu volte são e salvo. Micaias clamou, se o Senhor, ó rei, voltar em paz, então de fato o Senhor Deus não falou por meio de mim. E disse também, todos aqui deem atenção àquilo que eu profetizei. O profeta vai parar na cadeia. E quando eu vi isso, pode parecer meio, nossa, mas lógico que não faria isso, mas se fosse a gente faria. Era muito mais fácil, em meio à situação, em meio a tudo que estava acontecendo, falar, beleza, ó, vai guerra, vai luta, vai. Para que eu vou me meter num abelheiro? E muitas vezes essa é bem a frase que a gente usa. Para que eu vou entrar num treco que eu não tenho nada a ver com isso? Ele já não gosta de mim, ele já não quer saber de mim, ele já acha que eu sou contra ele. Para que eu vou? Porque eu não vou, deixa lá, vai, luta, ganha, vai, você vai ganhar. Ele ia quebrar a cara, ninguém ia atrás dele, não. Ele bateu o pé para quê? Para nada, só para arrumar a palavra de Deus. E quando eu vejo isso aqui, é justamente isso que tem faltado para nós hoje. É bater o pé para se honrar como homem de Deus na nossa geração. É não contrapesear falando, mas tem 400 profetas que já falaram que é. Poxa, então eu acho que eu posso estar enganado. Afinal de contas, eu tenho que ser humilde. Se 400 falaram que eu sou, por que eu? Não, eu devo estar errado. Não, eu sou humilde. Realmente, rei, vai. Sabendo que é mentira. Sabe, a gente é humilde de mentira. A gente é falso. A gente é uma desgraça, velho. Deus tenha misericórdia da gente, porque tá feio o negócio. A gente consegue dar desculpa para balancear tudo. A gente consegue, não, então tá certo. Então, senti que era para me calar. Não, vai morrer. Você vai preso. Então tá, mas você vai morrer. Onde é que eu vou? Pão e água, quanto tempo? Vê se morre logo para me ser logo. Acabou. Ele foi para a cadeia, ele não negociou. Ele não negociou pelo que ia ser melhor para a carne dele. Cara, e é justamente isso que a gente tem feito. É negociado pelo que vai dar um prazer para a nossa carne, é negociado pelo que vai ser bom momentaneamente para a gente, é negociado pelo que vai deixar a gente legal hoje. E Deus está falando, até quando você vai negociar o teu posicionamento diante dEle? Pensando no hoje. Cara, não é fácil ser crente, de verdade, não é fácil. Não é fácil hoje, então. Uma vez eu vi um pastor falar, se eu fosse crente nos dias de vocês, eu não aguentaria. Pastor, não dá dessa comigo. Cara, não é fácil, coitado. Não é fácil mesmo, mas, cara, e aí? Então, beleza. Então, se o senhor não aguentaria, beleza, eu estou livre. Não, eu aguento, eu tenho que aguentar. Não é fácil, mas a gente tem que aguentar. É muito mais fácil a gente negociar. É muito mais fácil negociar. Negociar é muito mais fácil. Porque a consequência da negociação agora é boa. A balança bate, fica tudo igual, não tem nem peso na consciência. E essa é a pior desgraça de manipular a balança, de colocar peso errado. Não tem peso na consciência. Você consegue fazer a burrada e ainda falar, não, mas está certo, mas eu estou no meu direito, estou na minha lógica, eu posso fazer isso. Acabou. Bateu, está certo. E é a pior desgraça que a gente faz. Porque Deus está assistindo e falando, cara, até quando? Até quando eu vou ter que esperar? Até quando eu vou ter que esperar você tomar vergonha na cara e fazer o que você tem que fazer? Até quando eu vou ter que esperar você tomar vergonha na cara e entrar por onde você tem que entrar? Cara, chega de se enganar. Nossa verdade é essa. Chega de estar dentro da igreja para se enganar. Chega de estar dentro da igreja achando que vai, achando que Deus vai fazer, achando que não. Chega, cara. Deus não vai fazer nada. Deus não vai fazer nada com a gente torto. Nesses dias eu estava conversando com uma pessoa. Essa pessoa estava me contando uma história. Deixa eu tentar dar um exemplo aqui. A história era mais ou menos assim. Não é exatamente o exemplo. A pessoa era traficante, vendia droga. Vendia. Não, vamos dar um exemplo pior ainda. A pessoa era pedófila, abusava de criança.
A pessoa vem falar comigo e fala, sou pedófilo, abuso de criança, é um problema, ninguém sabe e tal. Mas eu creio que Deus pode restaurar minha vida, preparar uma esposa para mim. Daqui uma semana eu casar, vou ter o casamento mais abençoado. E eu de verdade parei para a pessoa e falei, cara, de verdade, se Deus der isso na tua vida, eu desvio. Eu desvio. Porque Deus não é injusto. Se o Deus que eu creio pegar o pedófilo no dia, no outro dia fazer o cara casar um casamento tremendo, não é o Deus que eu creio, de verdade. Isso não vai entrar na minha cabeça. O meu parâmetro de justiça pode estar completamente errado, mas isso não entra na minha cabeça. Sem o cara se arrepender, sem o cara querer sair da prática, continuando pecando, o cara crê que Deus vai entrar na vida dele, vai tirar ele e falar, para aí, agora eu tenho uma esposa para você dar hora, não precisa mais dela. Vem cá. Eu não creio nisso. Se houver um arrependimento, aí tudo bem, mas o cara continuando na prática, achar que Deus vai fazer uma coisa, não vai. Só que o que a gente tem vivido é isso. É achar que Deus vai entrar na prática da porcaria do nosso pecado e vai falar, não, beleza, mas você tem sido fiel lá, sei lá onde você tem sido fiel, né? Em algum lugar que você imagina que tem sido, então eu vou te exaltar por isso e tudo aquilo que você quer. Não vai, cara, de verdade não vai. Se não houver arrependimento, se não houver quebrantamento, se não houver mudança, se não houver... Não vai. Deus não vai entrar em coisa suja. Deus não entra em sujeira porque Ele é santo. E o que Ele exige de nós é santidade. Feche os teus olhos. Pai, Jesus, não nos deixe estar preocupado com a nossa reputação, Pai, com a consequência dos atos, Pai. Esse profeta aqui, aos olhos do rei, que é a autoridade máxima de todo o reinado, de todo o povo, era um mau profeta. Mas a preocupação dele não era ser um mau profeta aos olhos do povo, era ser um mau profeta aos olhos de Deus. Os 400 eram reconhecidos como profeta do rei Acabe. Mas esse cara aqui, não. Não duvide do poder de Deus na tua vida. Quando a gente vê Deus chegando lá em Miqueias, lá e exortando a galera, e chegando e dando uma cata, por quê? O que está fazendo? O que está acontecendo? Não sei o quê. A gente vê que Deus faz o que faz. E você vê que Deus cita a saída do Egito, Deus cita isso, Deus cita aquilo, mas Deus cita Balaão também. Para a galera que leu Números aí recentemente, deve saber, ou deveria, que Balaão não é um profeta judeu. Ele não era de Israel, mas ele era um profeta fora de Israel que ouviu a voz de Deus. E olha que coisa louca. Por amor ao povo de Israel, Deus se manifesta num profeta fora e fala com ele, dá ousadia e autoridade para esse cara peitar um rei, para não amaldiçoar o povo dele. Deus está falando, lembra lá do que eu fiz com Balaão, eu fiz um cara de fora da nação, não ter coragem de esticar a mão para vocês. Você acha que em algum momento eu vou deixar vocês na mão? É só não adulterar o peso da balança. É só chegar de ser sem vergonha e justificar e ser fiel a Deus, que Deus é fiel conosco. Deus é fiel. Mas será o que será que a gente quer? Qual tipo de sacerdócio a gente quer assumir? Um sacerdócio reconhecido por homens, um sacerdócio reconhecido por Deus. Ser reconhecido por homens é fácil, é só fazer o que todo mundo faz. E torcer para uma hora dar certo aí. Uma hora pode dar. Mas ser reconhecido com Deus é ir na contramão de todo o sistema, não estando nem aí para o que os homens vão falar. Não estando nem aí para qual vai ser o resultado, não estando nem aí para saber se você vai ser honrado, se vai ser exaltado, mas sabendo que no céu você está sendo conhecido, você está agradando a Ele. Nunca faltou profeta na Bíblia, mas se tentar achar profeta de verdade na Bíblia, é pouco. Só que tem 400 profetizando em nome de Deus. Esses 400 aqui não profetizaram em nome de Baal, foi em nome de Deus. Vai que eu vou te abençoar. Por quê? Porque queria se dar bem com o rei, mas legal. É mais legal você sair bem com quem está do nosso lado, com a família, com o emprego, com o serviço. É mais legal. É mais legal alterar o peso da balança e a nossa consciência ficar tranquila. Se você continuar se baseando por consciência tranquila, você vai para o inferno. Porque
Porque eu tenho certeza que se todos aqueles que vão para o inferno tivessem o peso na consciência do inferno, ninguém ia para o inferno. Mas vai para o inferno porque existe uma enganosa paz na nossa mente, dizendo que tá bom assim, que tá certo assim, que Deus aceita assim, que vai dar tudo certo no final. Não vai! Teu parâmetro não pode mais ser sua consciência. Teu parâmetro não pode ser mais olhar e falar, mas isso tá. Não. Teu parâmetro é a Bíblia. Porque a consciência do homem é falível. O bom senso do homem é falível. Ah, pastor, mas tem hora que eu peco que minha consciência fica que fica. É porque você não consegue contrabalancear a balança, por isso que fica. Mas toda hora que você consegue colocar um pezinho da hora de um lado e de outro lá e bateu, tá certo. Ah, mas no meu caso é que Deus gosta mais de mim, aqui eu uso o coque pra cima, então Deus vai ter misericórdia da minha vida, Deus vai perdoar meu adultério. Sei lá o que a gente faz. Mas a nossa vida é isso. Senhor, meu Pai, nós pedimos a Ti, Pai, que o Senhor venha cumprir em nós tudo que o Senhor tem a cumprir, Pai.